Também estou aí há 5 anos trabalhando como defensora, mas infiltrada dentro do Poder Judiciário. É um respiro estar na defensoria e poder trocar com os colegas sobre esse momento tão importante que é o de implementação do Plano Pena Justa. Eu vou levantar, porque aqui eu consigo acompanhar a minha apresentação, e o Marcelo vai me ajudar a passar os slides, né? É, enfim, como a ideia era apresentar o plano, eu acho que É, é um momento muito, é de fato um momento muito estratégico e que a defensoria precisa estar atenta. Eu não posso deixar de agradecer a Ramila, enfim, pelo contato nas últimas semanas, enfim, pela organização da vinda e tudo, pela atenção sempre. Muito obrigada, viu, Ramila? Você foi incrível. Mas é, é um momento muito É um momento muito estratégico e é muito importante que a defensoria tenha ciência disso e saiba usar bem o plano pena justa. Então, a minha proposta nessa manhã é fazer uma apresentação. A gente tem quanto tempo, doutor? 1 hora que ela falou? É, fazer um plano de voo, assim, né? Porque eu falo para os colegas, mas o pessoal está lá, mas o pessoal não está usando o plano pena justa. Eu falei, o pessoal nem conhece o plano pena justa. Eu falei, o nosso desafio como departamento e como CNJ é aproximar o Pena Justa, principalmente das defensorias, porque se tem alguém que pode mover, né, que vai perturbar, que vai fazer os pedidos para implementar, enfim, que precisa saber dessa arma política também, é a Defensoria Pública. Então, por isso que eu achei tão estratégico e tão oportuno esse convite da Defensoria da Bahia para a gente ter esse diálogo, que inclusive traz metas para a própria Defensoria Pública com a ideia de fortalecimento institucional, né? Porque o próprio Pena Justa enxerga a relevância e como a Defensoria Pública é fundamental para o enfrentamento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Marcelo, pode passar? Aqui eu vou fazer uma introdução bem rápida ao Pena Justa, né? Ele surge na DPF 347 e desse reconhecimento do estado de coisas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal lá em 2015, né? Inspirado no precedente da Colômbia. Pode passar, Marcelo. Não tem um negocinho para passando, não, né? Para não perturbar Marcelo. Se tivesse, não tem problema. Mas essa ação estrutural, essa ação constitucional estrutural, movida exatamente para reconhecer, né, essa grande falência esse lugar de grandes violações de direitos humanos que é o Estado, que é o sistema prisional brasileiro. E aí, lá em 2015, ainda em caráter cautelar, o Supremo Tribunal Federal reconhece o estado de coisas inconstitucional, inspirado a partir do caso colombiano, né, que começa olhando para 2 prisões especificamente e depois acaba se tornando um litígio estrutural para todo o país. Pode passar, Marcelo. Mas então ele tem essas características de um litígio estrutural que reconhece uma violação massiva de direitos fundamentais, que reconhece a falha estrutural dos 3 poderes nesse enfrentamento e que é uma solução complexa que demanda uma ação concertada entre os 3 poderes. Até enfim, com esse reconhecimento em 2015, a academia se debruçou muito sobre isso, eu acho que ainda se debruça e tem mesmo que fazê-lo. Eu lembro de um artigo da professora Tula Pires e da professora Ana Flausina, falando do Supremo Tribunal Federal e a naturalização da barbárie, né? Que o simples reconhecimento do estado de coisas inconstitucional não livrava o tribunal, pelo contrário, o responsabilizava, porque de que adianta você simplesmente reconhecer que aquilo é inconstitucional, mas manter todas as pessoas presas? E eu faço coro à crítica delas, eu até dialogo com esse artigo delas na minha dissertação de mestrado, e, e a falha também do tribunal em reconhecer o papel do racismo estrutural nessa configuração, né, que isso não é à toa. Mas fato é que, se isso aconteceu em 2015, em 2023, quando chega a votação e o julgamento de mérito, pode passar, Marcelo,
O tribunal dá um passo além, que é muito importante, que sai da mera declaração e do mero reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, mas determina a construção de um plano nacional e de 27 planos estaduais e distrital para o enfrentamento concreto desse estado de coisas, que é hoje o Plano Pena Justa. Esse é um desafio gigantesco. Enfim, a gente está lidando com um sistema prisional, né, marcado pelo racismo, marcado pela superlotação, por estrutura e condições degradantes de aprisionamento, por falta de acesso à saúde, por vulnerabilidade de populações específicas, um sistema prisional de mortes, de rebeliões, de fugas, de tortura, né, com dificuldade de acesso à justiça e com falta de acesso aos direitos sociais. Pode passar. E aí, em 2023, com a determinação da construção desse plano nacional, o Supremo Tribunal Federal incumbe o CNJ, o DMF do CNJ, esse departamento onde eu estou hoje, sob a coordenação do Dr. Lanfredi, e a União, na verdade, na figura da Senapen, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, então juntando Poder Judiciário e Poder Executivo na construção de um plano nacional para o enfrentamento a esse estado de coisas. É um desafio gigantesco e, enfim, esse percurso teve início, né, com a homologação, na verdade, com a decisão da STF, e aí a gente cria o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional no início de 2024, pode passar, e dá início aos diálogos interinstitucionais. Esses diálogos a gente conversou com representantes de 59 instituições, foram 33 encontros, isso com participação da Casa Civil, da AGU, do Poder Executivo Federal, do Sistema de Justiça, órgãos colegiados, entidades de classe. Então, conversamos com magistratura, Ministério Público, defensorias públicas, através do CONDEG, através da ANADEP, tivemos reuniões com a Comissão de Execução Penal e a Comissão Criminal do CONDEG. Enfim, nesse momento de levantar propostas e colher insumos para a construção do plano. Foi um plano bastante dialogado. Próxima civil. Então, em Brasília foram 2 dias de audiência pública, ali recebemos 417 contribuições. Tivemos consulta pública também, com 5.205 contribuições e a participação de 1.855 entidades e pessoas físicas, inclusive pessoas privadas de liberdade. Então, foi um desafio, mas eu acho que era um compromisso nosso que fosse um plano. Não, a gente tinha muita clareza de que de nada adiantava mais um plano ou mais uma grande ideia de meia dúzia de iluminados, que isso não existe, e que fosse imposto de cima para baixo, sem que isso fosse construído ou dialogado. Então, assim, foi de fato foi não, porque tem sido, né? Mas um grande desafio essa construção coletiva, mas eu acho que isso é uma das grandes virtudes do Plano Pena Justa. Pode passar. Em junho de 2024, a gente passou para a fase de sistematização e deliberações sobre as contribuições que a gente recebeu, e em julho o plano foi elaborado e entregue ao STF. Em dezembro de 24, o Supremo Tribunal Federal homologou na véspera do recesso, foi de 18 de dezembro, e o acórdão foi publicado em fevereiro de 2025, quando começa a contar o nosso prazo. Pode passar. Aqui, uma metodologia para vocês terem ideia do desenho do plano. Em primeiro lugar, ele tem uma dimensão estruturante que perpassa todas as outras, que é central no plano, que é o reconhecimento da dimensão estruturante do enfrentamento ao racismo institucional. A clareza de como o racismo é central na constituição desse estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, e isso não pode ser ignorado. E isso deve informar as nossas construções. A partir disso, também o plano é organizado em 4 diferentes eixos. 3 foram
já por determinação do próprio ministro Barroso, no voto dele na DPF, e um que a gente propôs, um quarto eixo que a gente propôs, eu vou apresentar na sequência. Mas são os temas de atuação, né, organizados a partir do julgamento, de acordo com as fases do ciclo penal. E as ações voltadas à reparação, que nós incluímos num quarto eixo. E aí, ele traz os eixos, os problemas. A gente seguiu a teoria do marco lógico, né? O pessoal da política pública, enfim, fez essa proposta e foi interessante. Então, a gente identifica os problemas e, a partir dos problemas, propõe ações mitigadoras. Então, quais são as ações, quais são as intervenções desejadas ou planejadas para reduzir ou minimizar os efeitos negativos desses problemas identificados. Então, a gente tem as ações mitigadoras, que são 50 hoje previstas no plano. A partir dessas ações, elas são individualizadas em atividades específicas, que são as medidas, que, em conjunto com as demais, vão contribuir para alcançar a solução do problema. E, a partir das medidas, elas se dividem em metas. Então, nós temos 307 metas para cumprir no plano Pena Justa, que é o resultado que se pretende alcançar após a implementação dessas medidas, e 366 indicadores de controle da implementação dessas metas. Então, isso para mostrar o tamanho do desafio, que envolve diversos atores, e é assim que ele está organizado. No próximo slide, a gente apresenta a estrutura do plano. Então, no eixo 1 do plano, a gente vai olhar para o controle da porta de entrada e das vagas no sistema prisional. Então, início ali do ciclo penal. No eixo 2, tem um olhar para a qualidade da ambiência das unidades prisionais, as questões de estrutura dos serviços prestados, dentro e fora das unidades prisionais, mas relacionados a isso. No eixo 3, nós temos um olhar para os processos de saída da prisão e de reintegração social. E no eixo 4, a gente traz políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional. Então, esse é o esqueleto geral do plano, como ele se organiza. E aí, nos próximos slides, eu vou mostrar alguns dos problemas ou os principais que a gente mapeou e quais são as principais iniciativas que estão previstas em cada um, porque ele é um documento muito grande, então depois vocês podem olhar, mas tendo noção da estrutura, eu acho que fica mais fácil se localizar. E eu acho muito importante, né, vocês tendo clareza disso, usar essas medidas no dia a dia, né? Trazer concretude para o plano também na ponta. Enfim, a gente vai ver algumas formas possíveis de se fazer isso. No eixo 1, a gente tem o controle da porta de entrada e das vagas do sistema prisional. Então, a gente identificou aqui dois grandes problemas: o da superlotação carcerária, representação da população negra, e o uso excessivo da privação de liberdade. Aqui, nós temos 7 ações mitigadoras, as iniciativas de destaque, né, nesse eixo 1 do plano. A implementação de núcleos ou centrais das varas de garantias, qualificadas tanto na capital quanto no interior dos estados, com a estrutura de serviços integrados de acordo com a Resolução 562, que é a Resolução do Juízo de Garantias. Por quê? A gente busca trazer, e agora isso vem no plano, né, a clareza de que a audiência, um olhar bem qualificado para a audiência de custódia, de trazer equipamentos e mostrar para o juiz que a audiência de custódia não é só mais uma audiência. A audiência de custódia é muito central. É o momento é a porta de entrada, é ali onde a gente consegue fazer o filtro principal, né? E evitar que pessoas que não precisariam entrar respondam ao processo presa ou que sejam presas indevidamente. E a gente busca, enfim, ao longo dos anos, né, enfim, a audiência de custódia vem inclusive da DPF, quer dizer, não da DPF, mas ganha força no Brasil para sua implementação em 2015 na própria DPF 347. Isso nós temos que reconhecer, foi um marco muito importante dessa decisão na DPF. Mas muitos juízes ainda enxergam
a audiência de custódia como algo menor, como um momento menos importante, ou colocam um juiz de plantão lá que cai de paraquedas, que não passou por um treinamento qualificado, enfim, ou que às vezes nem é, não sei como é que é aqui na Bahia, mas tem alguns lugares que às vezes é o juiz de plantão que nem é um juiz criminal e está lá fazendo uma audiência de custódia, vejam só, que é um momento fundamental para você ter prevenção e combate à tortura. Como é que você vai fazer prevenção e combate à tortura se você não está treinado para isso? Se seu olhar não está treinado para isso. E eu digo isso, inclusive, para a defensoria. Antes de ir para o DMF, eu coordenei as audiências de custódia por 3 anos no Rio de Janeiro. Coordenava o NUDAC, o Núcleo de Audiência de Custódia. Então, pensa, era a porta de entrada do sistema prisional do Rio de Janeiro. Uma loucura. Mas ali eu aprendi o quanto eu como defensora, não estava treinado, eu não tinha um olhar treinado para essas ilegalidades, inclusive a tortura, no momento que eu ia para uma audiência de custódia. Né? Então, foi um grande aprendizado, porque a gente é. Você chega, fala, eu vou fazer uma audiência, eu vou brigar pela liberdade do usuário do meu serviço, né, a todo custo, vou brigar pela liberdade. Mas o quanto que a própria tortura era naturalizada dentro dos próprios defensores. E eu aprendi isso estando lá, e também quando a Defensoria do Rio instituiu uma resolução, que era um protocolo de atuação da Defensoria de prevenção e combate à tortura. Eu não sei se a Bahia já tem, se não tiver, recomendo muito que trabalhem nisso, porque um protocolo de orientar toda a atuação defensorial diante de um relato possível de tortura ou maus tratos, que pode chegar, na grande maioria dos casos, vai chegar na audiência de custódia, porque a gente sabe que é no momento da prisão que isso acontece em maior número. Mas isso pode acontecer também num atendimento na unidade prisional, né? O colega vai fazer o atendimento na unidade prisional e se depara com um relato de que o preso foi agredido, ou que, enfim, que foi torturado de qualquer forma, submetido a maus tratos. Isso pode vir num atendimento de familiar, e, inclusive, pode ser nem ser o defensor que está fazendo esse atendimento, pode ser um estagiário, pode ser um servidor. Então, essa questão do protocolo interinstitucional, que eu acho super importante, ele orienta a atuação institucional, como qualquer pessoa da Defensoria Pública deve agir diante de um relato possível, você não precisa ter comprovação ali, mas diante do relato, né, porque a gente não é o juiz ali do caso, mas a gente tem que, e ali a gente tem o dever de, e aí a gente tem um formulário para preencher, providências a tomar, dentre elas, inclusive, informar o Núcleo de Direitos Humanos, que centraliza essas ocorrências na Defensoria Pública do Rio. Há vários desenhos possíveis, mas lá no Rio, né, todos esses relatos são colhidos em diversas fases e por diversos órgãos, e são enviados para o Núcleo de Direitos Humanos, que condensa e centraliza esses relatos, e aí pode produzir dados a partir disso, pode acompanhar a apuração dessas denúncias junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário, enfim. Eu sei que é um grande desafio, mas eu percebi que organizar esse protocolo nos ajudou a treinar o olhar dos defensores e orientar mesmo, porque você fala, tá, mas o que que eu faço? Né? Eu estou ali na entrevista pré-audiência de custódia, o cara me falou que apanhou, teve saco na cara, que foi asfixiado, enfim. E aí o que que você faz com isso, né? Além de pedir o relaxamento da prisão. Mas a importância disso ser registrado, da gente tirar fotos, né, disso tudo ser documentado. E, enfim, a gente já teve alguns casos que foram bem-sucedidos a partir da reunião dessas evidências na audiência de custódia que é tão central. E a própria produção de dados, que eu sei que Bahia faz super bem, e é uma referência no Brasil. Enfim, feita essa pequena digressão defensorial que eu acho importante, é, e mas o fato é que, ainda assim, muita gente tem um olhar para a audiência de custódia como um apêndice da defesa criminal ou um momento menor, quando é bem o oposto. Eu acho que é um momento super estratégico, a porta de entrada é estratégica, e a gente tem que qualificar a audiência de custódia. E, a partir disso, no âmbito do Poder Judiciário, o que se propôs? Também
organizar esses núcleos e essas varas de garantias. Primeiro, a gente pensou na proposta de regionalização para tentar preservar ou restabelecer a presencialidade onde ela se perdeu durante a pandemia, ou onde ela nunca aconteceu, mas porque também, né, a gente tem muita dificuldade, audiência de custódia, você colher relato de tortura num ambiente virtual é quase que não é audiência de custódia, né? Então, que é melhor do que nada, é melhor do que nada, mas eu acho que o nada não é mais uma possibilidade hoje. Então, a gente tem que avançar e tem que brigar pela presencialidade sempre. E eu acho que a defensoria é fundamental nessa disputa, porque se não partir de nós, não é do Ministério Público que ela partirá, e o Poder Judiciário também, enfim. Mas há uma pressão do Judiciário para que, pelo menos do DMF, para que essas audiências sejam presenciais. E aí a ideia é de reunir isso em núcleos de garantias com os equipamentos, os serviços que a gente chama de serviços correlatos das audiências de custódia, que são serviço de atendimento à pessoa custodiada por equipe multidisciplinar, idealmente pré e pós-audiência, porque é uma equipe multi que vai poder olhar para aquela pessoa que está sendo presa, identificar eventuais vulnerabilidades sociais e sinalizar isso para o juiz. Ou sinalizar, ó, isso aqui pode ser acompanhado pelo CAPS, ou isso aqui, uma pessoa que está em situação de rua, pode ter um outro tipo de encaminhamento, porque senão o juiz fica muito na ideia de prisão e liberdade. A gente precisa qualificar essa decisão. Não pode ser só prisão e liberdade. Se eles falam, mas aí ouvi tanto isso, vocês não fazem ideia. Mas aí o que que eu faço? Se eu não prendo, eu vou soltar, e aí faz o quê? Com essa ideia de não responsabilização ou de insegurança nos serviços da rede. Né? Então, a gente está vindo muito forte no Plano Pena Justa no fortalecimento desses serviços, dessas políticas públicas correlatas, e isso se centralizaria, ou teria como né, uma equipe ali de contato, né, uma equipe conectora com a rede, através desse serviço de atendimento às pessoas custodiadas, que a gente chama de serviço APEC, que idealmente deveria funcionar em todos os núcleos de audiência de custódia. Então, a pessoa passa por uma entrevista pré, e caso ela seja solta, também que pode ser conectada a outras políticas públicas, que às vezes a questão é de moradia, ou, enfim, tantas outras sensibilidades que não são caso de prisão, né? Mas que o juiz, às vezes, acaba enxergando só essa possibilidade. Então, muito essa ideia de qualificar também, junto, né, nesses núcleos de audiência de custódia, idealmente a gente precisaria de uma perícia ali, idealmente no mesmo lugar, porque às vezes passa no IML antes, e aí está com medo, está com um policial do lado, fala, não aconteceu nada. Chega na audiência de custódia e fala para mim, não, doutora, apanhei. Levantava a camisa, o cara estava todo, né, cheio de marcas e tal. Eu falei, ou então, né, fala, mas você não falou nada? Eu falei, não, eu estava com medo, eu não sabia. Ou também aquela naturalização, né, de, não, foi só, no Rio era um esculacho, aqui eu não sei qual que é o termo que vocês usam. E, matar. Então, é isso, essa naturalização que acaba não sendo registrada, não sendo sequer relatada no momento da perícia. Então, é importante você ter uma perícia funcionando ali na audiência de custódia, até para a gente poder mandar de volta se precisar complementar, ou um perito já com um olhar mais qualificado. E então esses são serviços fundamentais. A própria biometria também, né, caso a pessoa não tenha identificação, não tenha documentação, então também já garante essa questão do fluxo da identificação e da biometria. Então esses são serviços correlatos que a gente que estão previstos hoje na resolução do juízo de garantias e que servem para qualificar esse momento das audiências de custódia. Além disso, como iniciativas, o eixo 1 do Plano Pena Justa traz ampliação das medidas diversas da prisão, então, um fortalecimento das penas alternativas, derivação de casos na própria audiência de custódia para a justiça restaurativa, evitar o ciclo penal, né, buscar outras formas de solução de conflitos. E também o uso da monitoração eletrônica, não de forma indiscriminada e irresponsável, porque isso é um outro grande problema. Enfim, tem alguns estados que tem gente sendo morta por estar com tornozeleira.
Então, a tornozeleira traz outras questões. Também não pode ser usada de uma forma irresponsável, descontrolada, sem prazo, sem critério. Quem tem acesso a esses dados é uma luta. Agora mesmo, lá no CNJ, é, os conselheiros do MP pautaram uma alteração da 412 para que o Ministério Público tenha acesso direto aos dados em tempo real, que hoje isso é reservado, isso tem reserva de jurisdição. E aí estamos vendo se a gente consegue, enfim, aí, eu acho que foi o corregedor que pediu vista, então, para a gente poder qualificar, mas esse é um grande perigo. É, porque aí os policiais penais, e é o grande. Eles acham, não sei como é que é aqui na Bahia, mas alguns estados que a gente vai, eles mostram no telão onde é que está, olha, eu consigo ver onde é que está todo mundo e tal. E aí tem também né, o fetiche do policial penal que de repente consegue ver onde é que está todo mundo. E aí eu não, falou, descumpriu, vou lá para prender o sujeito, mas não é isso, né? A 412 e a política de monitoração eletrônica, a gente trouxe toda uma regulamentação do tratamento do incidente, não é descumpriu, você chega lá e prende o cara, não é isso. Por que que descumpriu? E aí, por isso também o fortalecimento quando a gente fala do fortalecimento da monitoração eletrônica, é a qualificação das equipes das centrais de monitoração eletrônica, porque esse incidente tem que receber um tratamento, e idealmente não por policiais penais, mas por uma equipe multidisciplinar que vai ter um outro olhar, uma outra abordagem, para entender por que que a pessoa descumpriu, por que que saiu do perímetro, se foi aquele, como eu falei lá no Rio e São Paulo, né? Você não sabe se a pessoa está descumprindo, que está descumprindo mesmo porque quer, porque teve um problema com a bateria, ou porque está em situação de rua, não tinha nem que estar com tornozeleira, que não tem onde carregar. Inclusive, a 412 afasta expressamente a aplicação para pessoas em situação de rua, para mulheres gestantes, enfim, e apesar disso, há quem aplique, né? É, mas a pessoa, às vezes, teve que levar a mãe no hospital e está fora da área onde ele poderia estar. Ou conseguiu uma proposta de emprego em algum lugar que também está fora do perímetro, ou numa cidade próxima. Então, como você vai fazer? Então, é fundamental que esse descumprimento seja justificado, tenha possibilidade de justificação, e que esse tratamento do incidente seja feito é, por uma equipe multidisciplinar, com esse olhar diferenciado. Também esse eixo traz ampliação de acesso à defesa com fortalecimento das defensorias públicas, e isso é muito importante, é muito caro para nós como instituição, mas acho que é muito importante, a gente tem clareza de quão importante isso é para a população. Eu não sei como é que está a cobertura da Bahia, mas adianto que tem meta no Pena Justa de defensoria pública com defesa criminal em todas as comarcas, de atendimento a todas as pessoas presas, e também criação de núcleo especializado do sistema prisional. Porque nas inspeções, enfim, a gente viu, primeiro como enfim, aqui vocês atendem todo o sistema prisional, não? E a falta que isso faz, onde a defensoria não está presente, vocês não fazem, não sei se vocês fazem ideia. É, eu participei de 4 inspeções conjuntas, missões conjuntas da MF Corregedoria, ao Ceará, Amazonas, Pernambuco e Goiás. E Goiás, por exemplo, que a defensoria ainda é pequena e não estava presente em todo o sistema, a tortura estava rolando solta. Tipo, teve flagrante de tortura. Digo, flagrante. Hã? Na inspeção. Uma mulher que tinha, na véspera, tomado choque, um fio, na sala da direção do presídio. No Ceará, eu nunca tinha visto aquilo a gente chegou e os presos todos com os dedos quebrados, porque isso também acontece aqui. Isso aí. Porque, né, quebravam, porque aí fala que ele perde a força para poder. E a gente ficou muito impressionada, né? Eu fui para o interior do Ceará e fui para Juazeiro do Norte. De fato, não tinha uma atuação forte da defensoria lá.
né, enfim, relatos dos próprios presos, e a gente ficou muito impressionado. Então, assim, quando você tem uma defensoria presente, a diferença que faz, inclusive para evitar esse tipo de prática, né? Mas, além disso, enfim, na atuação dos processos, mas a ideia de criação do núcleo, eu acho que é também diferenciar a figura do defensor que está atuando nos processos para o defensor que vai fazer a inspeção. Você tem uma delicadeza nessa situação, né? É, enfim, para o defensor que vai fazer inspeções prisionais, que não é o defensor da unidade sempre, mas que chega ali também com um respaldo e dando tranquilidade para o colega que está ali toda semana. Enfim, é importante ter esses olhares, mas você ter uma atuação qualificada também nas inspeções e não apenas nos processos. Enfim, usem o Pena Justa, assim, falando para o pessoal das defensorias de estados menores, que ainda não estão presentes em todas as comarcas, usem o Pena Justa como um instrumento político de fortalecimento institucional, porque é uma determinação do próprio STF. Eu sei de alguns estados que essa relação é especialmente tensa, não sei como é na Bahia. Por exemplo, Pernambuco, falta muito defensor. Eles não conseguem cobrir todo o sistema prisional. E quando a gente esteve lá na missão, inclusive uma das recomendações logo após foi que desse, porque tinha defensor para dar posse, e eles não, e a governador não dava na época. Deu posse depois, enfim, na sequência. Agora eu sei que Pernambuco tentou incluir enfim, a criação de 79 novos cargos, salvo engano, que a governadora cortou. Mas eu acho que vai vir determinação, porque tá previsto no Pena Justa, no Plano Nacional. Então, mesmo os estados que foram cortados pelos governadores, existe a possibilidade da gente brigar, né, ou de vocês brigarem a partir do próprio Plano Nacional, que traz isso como meta. Né, que já foi homologado, já foi determinado pelo Supremo. Então, é aproveitar isso agora na implementação, porque agora a gente está na fase da homologação dos planos estaduais. Mas na sequência, então, o que não tiver de acordo com o plano nacional vai ser sinalizado. E aí a gente depois vai passar para a etapa de monitoramento. Então, nessa das metas, eu acho que vai ser um momento de vocês sinalizarem e falar, ó, essa meta aqui não está sendo cumprida, a gente precisa cumprir, enfim, pensar em estratégias também políticas. O Condé teve recentemente lá, semana passada ou retrasada, no CNJ, a gente conversou um pouco sobre isso. E a gente ficou de marcar, de seguir nessa conversa, porque o pessoal tinha um outro compromisso e precisou ir para o STJ na sequência. Mas a ideia é usar o plano para que as defensorias consigam, né, reforçar junto aos governos estaduais, apesar de toda a resistência, fala, a gente tem uma meta aqui para cumprir. A gente precisa ter defensoria em todas as comarcas, atuando pelo menos no criminal. É, a gente precisa ter defensoria atendendo todo o sistema prisional, a gente precisa ter núcleos do sistema prisional e defensoria, e vamos ter que avançar. Então, o Pena Justa é esse instrumento político que a gente né, espera que as defensorias façam uso, porque a ideia era essa mesmo, é de fortalecimento institucional, porque a gente sabe da centralidade da Defensoria Pública no enfrentamento a esse estado de coisas. Se a Defensoria Pública não estiver forte, presente, brigando, esqueçam, não tem plano, não tem. Que vá dar jeito, né? Apesar de todos os movimentos e tudo que a gente está tentando fazer e fazendo, mas sem uma defensoria pública firme, atuante e brigando, inclusive, pelo seu fortalecimento de presença, né? E aí isso é importante, porque isso faz diferença. E a gente sabe que faz, né? Então fica aqui também esse recado institucional: usem o Pena Justa como um instrumento político de fortalecimento da Defensoria Pública e espalhem isso para os colegas dos outros estados. A gente está tentando, mas a ideia é essa, né? Eu sei que a defensoria é sempre uma luta, sempre será, mas a gente tem que aproveitar essas brechas. Eu sei também que o Plano Pena Justa ele é bem audacioso, que a gente não vai alcançar tudo que se pretende, mas eu acho que a gente vai conseguir avançar, vai conseguir dar passos. E é isso, né? A luta pela implementação de direitos humanos é isso, de avanço e retrocesso, agora lutar para aproveitar essa janela de oportunidade para a gente avançar. Muito mais agora, também com o ministro Fachin,
né? Esse período de 2 anos, o ministro chega bem animado, ele tem um olhar bastante sensível para o sistema prisional, ele está super animado com o plano Pena Justa, ele acompanha isso tudo de perto já há alguns meses, desde o ano passado, pelo menos. Então, eu acho que é um período importante para a gente aproveitar, e, inclusive com fortalecimento nas próprias leis orçamentárias locais. O Condesc a gente ficou com encaminhamentos deles proporem alguma nota técnica que a gente pudesse ajudar a reforçar. Enfim, vamos dialogar sobre. Mas eu não sei se a defensora-geral daqui estava lá, eu não me recordo. Foi uma reunião bastante grande, mas o pessoal do Condesc dos defensores gerais, eles estão por dentro. E eu fico à disposição no que eu puder auxiliar, vocês sempre podem contar comigo. Bom, eu estou ainda no eixo 1, mas fiquem tranquilos que é o eixo que eu mais trabalho, então dos outros eu vou passar mais rápido. E também aqui a gente propõe como ação mitigadora redirecionar a política de drogas para as ações de saúde, né? Meu sonho é que a questão de drogas virasse uma questão de consumidor e não uma questão criminal, mas acho que ainda estamos muito longe disso. Então, enquanto isso, pelo menos a partir daquela decisão do STF, que é muito difícil também, não é uma decisão boa, né? Mas, enfim, começar a redirecionar esse olhar para as ações de saúde. O grande desafio, eu diria, do eixo 1, não bastassem esses outros, mas eu acho que um que centraliza ou que reúne todos os desafios é a implantação da Central de Regulação de Vagas em todos os estados, para o sistema prisional, para evitar a superlotação de forma permanente. Eu vou falar um pouquinho mais dela. E também a realização de mutirões processuais penais anualmente. Pode passar, Marcelo. Eu vou falar bem rapidamente da CRV, que é uma iniciativa, a ação mitigadora que eu toco lá no Conselho, não só essa, mas eu acho que a CRV ela é muito estratégica porque ela é estruturante. À medida que a gente vai implantando a CRV, você tem que ir pavimentando o caminho e organizando todos esses outros serviços. Então, eu acho que ela tem essa característica de ser estrutural e estruturante, porque ela precisa organizar a casa para poder funcionar. E a casa está muito bagunçada. Isso que a gente tem percebido. O sistema penal ele é muito opaco, né? Eu não sei como é aqui, mas as secretarias, assim, os dados, a gente tem muita dificuldade de acesso aos dados das unidades prisionais em tempo real. Então, enfim, a CRV ela traz essa ideia de, de organizar uma política sistêmica de gestão de vagas que é baseada no princípio da taxatividade carcerária. O que é o princípio da taxatividade carcerária? É o números clausos, é 1 para 1. Uma vaga, um preso. A gente chama de taxatividade carcerária porque a gente percebeu que falava em números clausos, aí os promotores ficavam apavorados. Aí a gente mudou o nome e tem passado melhor. É, mas é isso. Por quê? Hoje a gente vai no hospital, você tem lá 20 leitos de UTI. Você não vai conseguir colocar 21 pessoas internadas na UTI com 20 leitos. Não vai. É, Você vai numa creche e fala, tenho 30 vagas. Você não vai conseguir botar 35. E aí no sistema prisional fala, eu tenho 200 vagas. Eu falei, então tome 400 pessoas. Como é possível isso? É, Mas essa é uma realidade hoje no Brasil, né? Não é nenhuma surpresa aqui para ninguém. Muito mais vocês conhecem bem, nós defensores conhecemos bem o sistema prisional. Então, a ideia da central de vagas é resgatar um mínimo de racionalidade para o sistema prisional. Enfim, a gente tem organizado no plano nacional, está prevista a implementação de central de vaga em todos os estados. A gente já começou em 12 estados nesse ano 1, os demais estados entram no ano 2. Então, Bahia vai entrar ano que vem. É, enfim, deve ser publicada uma resolução agora no início da gestão Fachin já regulamentando isso pelo CNJ, mas a gente já tem, a gente começou esse percurso lá atrás com o Maranhão,
fomos fazendo ajustes, depois avançamos com a Paraíba, aprendemos um tanto mais, e agora a gente está com a metodologia para implantar no resto do país. Cada central de vagas, a gente trabalha com a ideia de diálogo permanente entre Poder Judiciário e Poder Executivo. Então, a gente tem a formação de comissões executivas nos dois órgãos, no Judiciário com a participação da Presidência, Corregedoria e GMF, e no Poder Executivo do secretário estadual, né, da SEAP, e os gestores das políticas de alternativas penais. Então, do gestor do serviço APEC, esse que eu falei, de atendimento na porta de entrada da audiência de custódia, de atenção aos egressos, com escritórios sociais, com olhar para a porta de saída, monitoração eletrônica, que a gente precisa que essas políticas funcionem bem, e esses equipamentos funcionem bem para que eles sejam alternativas, de fato, ao aprisionamento, e não uma simples expansão do controle penal, que a ideia não é essa, a ideia não é aumentar o controle penal, mas sim trazer alternativas. Eu sei que isso já aconteceu, né, desde lá de trás, quando veio a lei das cautelares, mas a ideia é fortalecer esses serviços para qualificá-los e, de fato, conferir ou mostrar para a magistratura que nós temos outras alternativas de responsabilização e evitar que questões que são menores levem ao encarceramento. Então, a gente tem essas comissões executivas em diálogo na central de vagas com uma equipe técnica, e a ideia é que o executivo, né, faça a gestão das vagas com esse olhar para a ocupação física, mas também para o fortalecimento dos serviços penais, e o judiciário faça a gestão da porta de entrada e porta de saída. A ideia é que haja um diálogo, e também a proposta é a criação de uma ferramenta eletrônica para você conseguir monitorar em tempo real se tem vaga, como é que é a situação das unidades prisionais, isso ser sinalizado para os juízes, atualmente a partir de relatórios, no futuro a partir do próprio sistema, falar, essa pessoa está numa unidade que está superlotada, enfim, e aí a central começa a orientar medidas possíveis, né, para a magistratura esvaziar ou, né, acabar com a superlotação, né, em cada unidade prisional. Eu não trouxe os detalhes da central de vagas porque a gente tem que cobrir o pena justa. Mas a ideia é essa, um diálogo e trazer a ideia de corresponsabilidade, que eu acho que acabou ficando muito afastado do Poder Judiciário, porque o poder Executivo está com um pepino lá de 200% de ocupação, enfim, em algumas unidades 400%, e é um problema, inclusive para o policial penal, para a direção, isso gera uma série de conflitos, é estressante para os policiais penais também, né? É, mas acabava que o judiciário entendia isso como um problema do executivo. Falo, esse problema não é meu, esse é um problema do executivo, mas isso não é verdade, né? Não tem falácia maior, porque quem tem a chave da porta de entrada e da porta de saída é o Poder Judiciário, né? No limite, é o juiz que decide quem entra e quem sai, né? Até o doutor Lanfred costuma usar, acho que foi o secretário do Espírito Santo que falou, ou foi um diretor penal do Espírito Santo falou, eu tenho que gerir um hotel que eu não tenho controle nem sobre o check-in nem o check-out. Numa metáfora aí, mas que ajuda a gente, de fato, como é que eu vou organizar isso aqui? Eu não tenho controle de quem entra e de quem sai. E o judiciário, acho que se enxergava muito alheio dessa realidade, quando ele é absolutamente responsável. Então, a central de vagas, ela aproxima o judiciário da realidade. É um grande desafio, é um grande desafio. Mas aproxima da realidade com dados. E a ideia é que isso venha nos próprios sistemas, com a sinalização, essa pessoa está numa unidade superlotada, ou essa pessoa é uma pessoa em condição de vulnerabilidade acrescida, que ainda está numa situação, numa unidade superlotada, então, enfim, e aí organizar a partir das ferramentas de regulação de vagas, antecipação de saída ou alternativas para públicos específicos, enfim, a gente vai ter uma série de ferramentas que vai operar, que vão ser visibilizadas e incentivadas para a magistratura utilizar. O juiz não perde seu poder de decisão, mas ele é orientado a tomar outros caminhos, porque ele tem que chegar a um para um. Pode passar, Marcelo. E só deixando claro que
Pode passar mais um. Que a ideia da central de vagas não é a da construção de unidades prisionais ou da construção de vagas prisionais, porque nós temos absoluta clareza de que isso não funciona, né? Além do custo ser altíssimo. Esse aqui é a média do país, do custo prisional, quanto custa uma pessoa privada de liberdade. Esse aqui é o custo mensal. No próximo slide, aqui o custo médio anual por preso no Brasil. Pode passar, Marcelo. De 23.627, e isso sendo modesto, né? E são custos que devem considerar construção e manutenção das vagas, reforma, aquisição de material, manutenção das pessoas privadas de liberdade, contratação de pessoal, saúde e previdência dos servidores penais e assistência aos presos. Isso é o custo anual, médio do custo anual hoje. Isso sem falar nos custos que a gente já sabe também que são os custos ocultos da privação de liberdade, como perda da moradia, a pessoa fica anos fora de casa, sai, perdeu o vínculo com a família, não tem mais onde morar, enfim, né, aquilo que não é visibilizado, mas que acontece. Precarização da saúde. Eu não sei se vocês viram um estudo que foi uma pesquisa que foi publicada da letalidade prisional. Foi publicado pelo CNJ, foi feito pela professora Maíra Machado, mas não apenas. Foi do INSPER, FGV, agora não me recordo. Mas foi feito pelo Justiça Pesquisa lá do CNJ. Esse estudo eu recomendo demais, da letalidade prisional. Ele é pesadíssimo, é bem denso o relatório final, e ele mostra os efeitos do aprisionamento, inclusive depois que a pessoa é liberada. E como que o risco era maior da pessoa, o risco da pessoa morrer, que teve no sistema prisional, morrer, acho que nos 3 ou 4 anos seguintes, era altíssimo. Então, é uma política de morte não só dentro das unidades prisionais, mas também fora, que repercute para fora, assim, por diversos fatores, né? Aí eu vou recomendar que vocês leiam, esse estudo é muito rico, muito denso, enfim, foi feito por grandes pesquisadores, pessoal do NEB da USP também, a professora Manuela Abate, de Pernambuco, também participou. Foi um baita estudo e recomendo demais a leitura. Mas isso mostra a precarização de saúde, então que isso vai ter efeitos para além e pós-cárcere, né? O estigma contra as pessoas presas, o impacto familiar, né? O desfazimento desses vínculos que são tão importantes e o aumento da probabilidade de cometimento de novos crimes como resultado da prisão. Então, isso para deixar claro que, pode passar, Marcelo, que a política que está sendo proposta, né, da Central de Regulação de Vagas não é uma política de construção de vagas e de novas unidades prisionais. Muito pelo contrário, é uma política de gestão das vagas baseada, né, a partir de um redirecionamento do olhar e do uso da prisão efetivamente de forma excepcional, da prisão preventiva. Enfim, então a gente vai olhar para a qualificação do tratamento dos crimes na porta de entrada, com um fortalecimento e uma qualificação das audiências de custódia, esses institutos despenalizadores, o fortalecimento dos mecanismos de responsabilização diversos da prisão, com o fortalecimento das centrais integradas de alternativas penais. Então, esses equipamentos de alternativas penais funcionando bem, e das centrais de monitoração eletrônica, a gente consegue mostrar para o juiz que há outras formas de responsabilização e de acompanhamento possíveis, porque, não, tem que garantir o processo. Então, a pessoa está sendo acompanhada na central, você não precisa ficar presa, né, para estar ali enfim, garantir que ele vai ter a audiência dele daqui a um mês. A central também olha para essa melhora gradual das condições de privação de liberdade, um olhar para triagem e individualização, para as políticas de cidadania, condições dignas de trabalho para os profissionais em prisões, condições adequadas de segurança prisional, protocolo de soltura. Eu falo muito isso, de qualificar a soltura, porque hoje, né, não sei como é que é aqui, mas, em regra, no Rio, até pouco tempo, a pessoa está presa 10 anos,
perdeu todos os vínculos, aí um dia chega lá o oficial de justiça e fala, tá aqui seu alvará. E aí eu vou falar, Lili cantou, tá saindo e tal, mas não tem mais vínculo, perdeu os contatos com família, sai sem dinheiro para o transporte. Aí lá falam que se chegar com alvará, que você consegue entrar no ônibus, você já sai estigmatizado, que você conseguir entrar no ônibus, tem que mostrar seu alvará de soltura, que já te identifica como uma pessoa que está saindo do sistema prisional. Então, assim, um negócio terrível, né? Lá em Bangu mesmo, eu tive lá recente, na verdade foi na pesquisa do mestrado, mas eu falo, pô, saiu um aqui por furto, já saiu, furtou ali, veio direto. Os policiais até riram, falaram, o cara não conseguiu nem sair, mal saiu do complexo, já voltou. Porque era feito de uma forma muito irresponsável, né? É, então tem que olhar para a realidade de como isso efetivamente acontece. Então a gente está trabalhando protocolos de soltura com as administrações penitenciárias, com mobilização de pré-egressos, inclusive a partir dos escritórios sociais. Para 6 meses antes da pessoa sair, aquela equipe dos escritórios sociais já começa a trabalhar essa soltura, ver os vínculos, quais os encaminhamentos, organizar a forma dessa pessoa sair de uma forma não estigmatizada, dentro do possível, não sair com roupa de presídio, enfim, né? Várias questões que fazem muita diferença nessa saída. Então, controle da ocupação desde a porta de entrada até a porta de saída, inclusive com um olhar qualificado para esses momentos. É, e aí, e aí a gente vai trabalhar ferramentas de antecipação de saída, por exemplo, aplicação da súmula vinculante 56, né, nas varas de execução penal, onde isso não aconteça. Isso são apenas exemplos das ferramentas de regulação de vagas de forma gradativa e proporcional em todas as fases do ciclo penal. Pode passar, Marcelo. Então, feito esse. Isso era só o eixo 1. Fiquem tranquilos que eu não vou me aprofundar dessa forma no eixo 2 e nos demais. Mas, no eixo 2, a gente vai ter um olhar para a qualidade da ambiência dos serviços prestados e da estrutura prisional. Então, efetivamente, para aquele ambiente, questão da inadequação da arquitetura prisional, olhar para a baixa oferta e a má qualidade dos serviços que são prestados nas prisões, olhar para a tortura, tratamentos desumanos, cruéis e degradantes às pessoas privadas de liberdade. Então, criar fluxos de tratamento, enfim, tanto para evitar, mas fluxos seguros para denúncias enfim, desses fatos. Falta de transparência e canais efetivos para a denúncia dos problemas prisionais e desvalorização dos servidores penais. Esses foram os problemas, 5 problemas mapeados no eixo 2. A partir daí, tem 20 ações previstas no Pena Justa. Dentre elas, estabelecer parâmetros estruturais para a habitabilidade dos estabelecimentos, né, considerando agravos de saúde, visitas com área adaptada para crianças, ofertas de serviços, realização de atendimentos singularizados, com atenção a grupos socialmente vulnerabilizados com enfoque na questão de gênero. Então, olhar para a realidade das estruturas, né? Essa ação de habitabilidade com parâmetros de avaliação, incidência para melhoria, monitoramento, emissão de alvarás e licenças para funcionamento. A gente descobriu que tem um tanto de unidades prisionais que não tem alvará nem licença para funcionamento. Vocês não fazem ideia, vocês já pensaram nisso? Que não tem licença, não tem alvará dos vigilância sanitária, corpo de bombeiros, e aí você ouve lá, não sei o que, colchão pegou fogo, e aí morre todo mundo. Ou, enfim, teve um acidente, um curto, e aí, de repente, enfim. É, mas tem muita unidade que não tem. E tem muitas que tinham, talvez, quando foram construídas, mas que eu aposto que essa licença não está em dia. Não é verdade? Que a gente entra nas unidades e fala, pelo amor de Deus, né? É, um tanto de a unidade com rato, com esgotos, a unidade com esgoto a céu aberto, tudo que era tipo de, né? E aquele espaço absurdo para proliferação de doenças, de todo o pessoal com doença de pele, com nenhuma segurança de prevenção a incêndios. Eu fui
Eu fui no Plácido de Sá Carvalho outro dia, que está sob intervenção da corte, veja. E, e aí, lá que a gente está fazendo a metodologia, a gente está trabalhando a metodologia de certificação de vagas a partir do caso do Plácido, com a professora Susan Cordeiro, não sei se vocês conhecem. Ela é uma referência da arquitetura prisional. Maravilhosa, acho que ela é de Alagoas, não sei. Mas, enfim, é uma referência, e aí ela está fazendo a nossa consultoria de certificação de vagas, e surgiu a oportunidade de fazer a partir do caso do Plácido, porque a própria corte demandou do Estado brasileiro um plano de contingência para evitar problemas e incêndios, e aí tinha essa questão dos bombeiros lá sinalizado. Estou falando, mesmo na unidade que está sob intervenção da corte, eu fui lá outro dia para acompanhar a certificação e tinha lá um quadro de força que tinha estourado há não sei quanto tempo, estava tudo preto em volta. Enfim, isso numa unidade que está sob supervisão constante. Imagina as que não estão, né? Então, no eixo 2 a gente tem o reforma, vou mostrar na sequência, que é, inclusive, uma ação em andamento em parceria com a Liga Bom dos Bombeiros, com o CAL, que é de arquitetura, né? É, enfim. Então, a gente está trazendo outros atores que sempre se viram muito alheios ou muito fora como, né, como se a questão da arquitetura prisional não fosse uma questão para o pessoal da arquitetura, mas é. Então a gente trouxe esses outros parceiros, inclusive Corpo de Bombeiros, falou, ó, vocês precisam olhar aqui. E aí vai ter um mutirão agora de habitabilidade, agora em outubro, é, que a gente vai botar os juízes para fazerem, eles já foram convocados, para fazer os mutirões da nova metodologia de inspeções prisionais, porque isso é importante eu falar para vocês. A gente qualificou quantos? 10 estáveis? Vou correr. Mas isso é importante eu falar. A gente qualificou, saiu a nova resolução das inspeções prisionais. E essa é uma que é importante que vocês se apropriem, porque busca evitar aquela ideia, aquela medida do juiz que vai na unidade prisional para tomar um cafezinho com o diretor e aí manda um relatório para alimentar o sistema do CNJ, que é o KINIEP, que está em reformulação também. Enfim, aí tem vários mecanismos na nova metodologia para evitar que eles façam isso, né? Porque eles têm que preencher várias coisas que eles não vão conseguir só tem que tirar foto, tem que entrevistar as pessoas privadas de liberdade, eles não vão conseguir dar conta só no cafezinho. E essa é uma metodologia super importante da Defensoria se apropriar. Ela está muito boa, ela foi construída junto com a APT, Associação de Prevenção à Tortura, uma baita construção, durou 3 anos, ela é super detalhada e ela calendariza as inspeções para não ser todo mês eu vou lá e pergunto as mesmas coisas. Não, tem um mundo de coisas para a gente olhar quando vai fazer uma inspeção prisional. E você tem um dia para ir por mês, às vezes, naquela unidade. Então, não adianta você ficar, deixar só aquelas perguntas padrão se a gente quer olhar. Então, tem meses específicos com. Então, tem uma que é com um olhar para a saúde, tem outra que é com um olhar para a estrutura propriamente, tem outra que é com um olhar para as denúncias de tortura, que também sinaliza para o juiz como é que ele deve agir diante desses casos. Enfim, então qualifica esse olhar da inspeção judicial. Isso está na resolução, não me lembro o número, mas se botar resolução, inspeções judiciais, unidades prisionais, CNJ, vocês vão achar, e tem já um caderno, um manual de como realizar, super detalhado. E aí sugiro que a defensoria se aproprie disso, inclusive para cobrar da magistratura, né? E também para a gente qualificar os nossos próprios instrumentos. É mais um instrumento aí de disputa bom para a defensoria cobrar dos juízes e para usar, a ideia é que esses dados também fiquem públicos e que a gente possa usar também esses dados, né, nossos pedidos de liberdade, de mudanças estruturais, etc. Então, essa aí é uma que eu queria deixar. Olhem com cuidado, se apropriem, que é um bom instrumento de defesa. Essa das, essa das inspeções prisionais. Enfim, então, dentro desse eixo 2, ainda tem ampliar e qualificar as medidas para segurança alimentar e nutricional, que é um problema no Brasil, tem lugar que tem preso morrendo de fome.
Não sei se no caso da Bahia, no Amazonas, está acontecendo, enfim, terrível. Emissão de alvará de funcionamento, licença da vigilância sanitária, já falei. Ampliar ofertas de trabalho, renda e remissão de pena. Isso também está previsto no eixo 2. Ofertas de práticas educacionais, esporte, cultura, assistência religiosa. Política de atenção integral à saúde, isso é importante, com acesso a serviços de saúde dentro dos presídios, com foco em doenças como tuberculose, HIV, ISTs e saúde mental, e atenção às mulheres grávidas e lactantes, com a criação de protocolos de atendimento especial para mulheres grávidas ou no período de amamentação. Próxima, Marcelo. Aqui são algumas iniciativas em curso, não vou me estender, mas a gente tem o Emprega, com esse olhar para o trabalho, para ampliação do trabalho dentro e fora das unidades, inclusive com ações de empreendedorismo e mulheres, com o Sebrae, enfim, aí tem vários parceiros, a gente está em parceria com a Justiça do Trabalho, CNMP, MPT, BNDES, Senar, são muitos diálogos acontecendo. Pode passar. Também tem o Pena Justa Informa, com ampliação do acervo de conteúdos informativos e culturais para transmissão nos televisores em unidades prisionais, para disseminar informação e conhecimento, e usar isso também para remissão de pena, em parceria aqui com o Canal Curta, enfim, Fundação Roberto Marinho, está acontecendo. Próximo, Plano Nacional de Segurança Alimentar, para capacitação profissional em técnicas de agricultura, aquicultura e outras atividades rurais. Pode passar, Marcelo. Então, plano de segurança alimentar, inserção também visando a inserção sociolaboral e direito à remissão. Próximo, e o reforma, que é esse que eu falei da habitabilidade dos alvarás, licenças e alvarás para cada unidade, para ter um habite prisional, que muitas unidades nunca tiveram. Isso está rolando agora, em outubro, é o primeiro, em parceria com o CAL, com o Confea, com com o CNPCP, com a Liga Bom dos Bombeiros também. Isso vai rolar agora. Passo rápido para o eixo 3 e 4 e já concluo. Próximo, Marcelo. No eixo 3, a gente tem esse olhar para os processos de saída da prisão e de reintegração social. Então, acompanhando o ciclo penal, aqui a gente está na saída, porta de saída. Com processos de saída, quais são os problemas que foram identificados? Processos de saída sem estratégias de reintegração social e irregularidades e gestão insuficiente dos processos de execução penal. Então, aquelas VEPs que estão mal estruturadas, que estão com acúmulo de processos, com muitos direitos vencidos, também tem esse olhar aqui no eixo 3, que vai ter 8 ações mitigadoras. Então, aqui a gente pensa em oferecer as iniciativas, oferecer programas de educação, trabalho e assistência para egressos do sistema prisional, qualificação profissional, criando oficinas produtivas nas prisões e cursos de capacitação para presos e ex-presos, Sistema Eletrônico de Execução Unificado e melhoria do sistema de informação do DEPEN, qualificação da gestão das varas de execução penal, adotar protocolo de soltura, né, com atenção específica à população vulnerabilizada, protocolo de soltura, aquilo que eu estava falando mais cedo na CRV, colocar a pessoa, trabalhar essa soltura de uma forma responsável e mais organizada, efetivar cotas legais de pessoas egressas nos contratos públicos, também como uma iniciativa de trabalho, e instituir parceria junto ao Sistema Nacional de Emprego para a implementação da Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional. Próximo, Marcelo. No eixo 4, a gente trabalha e propõe políticas de não repetição do estado de coisa inconstitucional no sistema prisional. E aqui vários desafios, e a gente bebeu também muito da iniciativa da UMF, que é a Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e das medidas da comissão, que é uma unidade do CNJ que fica dentro do DMF e trabalha muito com essa ideia de organizar medidas de não repetição, né? Para evitar o retorno também daquilo que a gente conseguir avançar. Aqui nós identificamos 5 problemas.
A baixa institucionalização do enfrentamento ao racismo no ciclo penal, a fragilidade das políticas penais, orçamentos e informações, desrespeito aos precedentes dos tribunais superiores e normativos do CNJ, isso nós conhecemos muito bem, não é verdade? Insuficiência de medidas de reparação públicas quanto à questão prisional no Brasil e afastamento dos servidores do sistema de justiça das estratégias de reintegração social de pessoas privadas de liberdade. Eu acho que o quanto o judiciário está longe, muitas vezes, da realidade. E algumas iniciativas de destaque: instituir a Política Nacional de Enfrentamento ao Racismo no Sistema de Justiça Criminal. Essa política está em construção já. Eu participei da primeira reunião com o Ministério da Justiça, mas também com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o CNJ, enfim, organizar todas essas iniciativas para criar, de fato, uma política nacional de enfrentamento ao racismo no sistema de justiça criminal. Isso é fundamental, porque o racismo é absolutamente central, né? E foi aquilo que Tula Pires e Flausina denunciaram por ocasião, quando elas, né, dialogam com o estado de coisa inconstitucional e falam: pouco adianta o Supremo Tribunal Federal reconhecer que que o sistema prisional está no estado de coisa inconstitucional se ele não reconhece a centralidade do racismo que o informa e que formou toda a nossa sociedade. Então, isso é absolutamente central, e aí a gente busca trabalhar e construir essa política. Normatizar e internalizar institucionalmente um mecanismo de transparência e participação social do planejamento orçamentário executivo da Senapen e organizar previsões obrigatórias de destinação do FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional, considerando despesas específicas para as políticas de atenção à pessoa egressa. Porque se o FUNPEN foi descontingenciado na cautelar da DPF em 2015, fato é que depois ele foi muito desidratado. Então, o fundo, né, enfim, agora eu não me recordo, mas assim, é gritante. E dentro disso tudo, a boa parte do fundo acaba indo para as construções e mais para a estrutura, e acaba que os serviços penais, as alternativas penais são muito enfraquecidas. Então, o plano busca trazer essa previsão e esse olhar também. Pode passar, Marcelo, estou caminhando para a conclusão, fiquem tranquilos. Já passei pelos eixos. Aqui foram os documentos que a gente preparou para orientar os estados quando da elaboração dos planos. Pode passar. Aqui é a ferramenta. A gente tem uma matriz de implementação nacional interativa. Tem lá no site do CNJ, Plano Pena Justa. Essa matriz é muito boa. Eu falei, preciso achar aqui o que o plano prevê sobre audiência de custódia. Aí eu vou, clico aí, audiência de custódia, e consigo localizar. Isso ajuda muito, porque a ideia é que a gente vá incorporando, vocês sabendo que isso existe, irem trazendo usar o plano como ferramenta, né? E como um argumento a mais aí nas disputas judiciais e políticas do dia a dia né, da nossa atuação. Pode passar. Aqui foi sobre a composição dos comitês de políticas penais, foi durante a construção do plano, pode passar. E aqui as etapas de construção. Enfim, a gente teve isso aqui a gente preparou quando os planos estavam em construção, agora os planos já foram entregues, né? Então, a gente está já nessa etapa de... Os planos foram entregues para o STF agora em agosto, e agora nós temos quer dizer, agora os planos todos estão sendo analisados, e aí o STF vai ou homologar com ressalvas, ou não homologar os planos estaduais. Então, aqueles planos que não tiverem obedecendo à matriz nacional, provavelmente vão ser homologados com ressalva, com a indicação daquilo que falta e deve ser incorporado, porque vai ser cobrado também no monitoramento. E aí a gente já parte para a implantação no prazo de 3 anos. Acho que é isso. Pode passar, Marcelo. Aqui eu deixo o meu agradecimento e o meu e-mail, porque eu fico completamente à disposição dos colegas, enfim,
Daniel e Ciel têm meu contato também. A ideia de ter defensores públicos no DMF é exatamente que a gente possa fazer esse diálogo e construir juntos. E fico à disposição, porque tem muitas iniciativas em curso, então, quando surgir uma dúvida, tem muito material. Nesse período do CNJ, muito material foi produzido, que devem, assim, manuais para as audiências de custódia, para todas as etapas do ciclo penal. A ideia é usem, se apropriem das resoluções também. Enfim, eu sei que é um momento, mas que acho que a gente conseguiu avançar muito no CNJ, e a ideia é, né, que isso tudo se concretize na prática, no dia a dia. Então, a gente fica muito à disposição. Quando precisar, ou acharem que é o caso de acionar o CNJ, falem conosco antes, às vezes a gente pode construir essa intervenção, sinalizar qual que é o melhor caminho, manda para o plenário, manda para o DMF. Eu acho que isso também é importante, porque às vezes chega um pedido lá que no plenário a gente sabe que às vezes é mais complicado, mas que a gente consegue dar uma força pelo DMF. Então, acho que é importante também sinalizar. Eu estou lá com outros colegas, João Muruci, de Minas, que está trabalhando especificamente na pauta da tortura e das inspeções. A Juliana Guiarra, do Amazonas, também é defensora, cuida do socioeducativo. O Bruno Miller está lá, mas está de saída, ele é do Paraná, está cuidando dos sistemas. E a Andréia, minha colega do Rio, está na UMF, cuidando dos casos da Corte Interamericana. E a Melina Miranda, que é da Defensoria de São Paulo e que cuida da pauta de saúde mental e tantas outras. Enfim, isso para dizer que podem nos acionar, nós estamos à disposição. E, enfim, agradeço mais uma vez o convite. Ah, Marcelo, pode passar. Tem um link aí, ó, para o grupo de WhatsApp lá do Fazendo Justiça, que é onde a gente vai publicando todas as notícias, atualizações do plano, os materiais manuais, enfim. Então, também é um bom canal de comunicação aí para vocês se manterem informados de tudo que está saindo em primeira mão. Tá bom? Agradeço mais uma vez o convite, fico aí à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Caroline. Foi excelente, a exposição. Acho que quem ainda, mesmo quem já lida com pena justa todo dia, aprendeu muito com sua fala. Quem não está tão ligado ainda teve uma apresentação muito precisa. Eu queria ver com os colegas, abrir uma rodada de perguntas e estimular os colegas que estão online a mandarem querendo pelo chat. E aí, Ramila e Marcelo nos ajudam aqui a monitorar. Enquanto os colegas vão mandando as perguntas pelo chat, eu pergunto se alguém da audiência presencial tem alguma pergunta ou observação a fazer. Bom dia, Camila, tudo bem? Hã? Carolina, desculpe, é ela que atrapalhou aqui. Bom dia, Carolina. Carolina, eu queria saber o seguinte: a gente, quando transita, né, nas unidades prisionais do estado da Bahia, a gente percebe, né, a grande importância, como você falou aí, no hotel, com um check-in sem data e um check-out também sem data, mas a gente sabe da importância do trabalho da ressocialização dentro dessas unidades prisionais. E a gente sabe que, infelizmente, há um número de vagas, primeiro, pequeno para isso. Segundo, que esse número de vagas, às vezes, não é distribuído adequadamente. Né? Quem efetivamente precisa ser ressocializado, fazer algum trabalho que já existe dentro da unidade prisional, não consegue ter acesso. E muita gente que não precisa tem acesso e está ali trabalhando ou estudando, enfim, fazendo, né, se ressocializando, né? Quando, na verdade, ele já é ressocializado e está ali por uma questão até menor do que quem precisa realmente dessa ressocialização. Aí a minha pergunta é o seguinte: nesse aspecto, vocês fizeram alguma análise, entraram num debate sobre essa questão de como é distribuída essas vagas de ressocialização dentro das unidades prisionais? Obrigada, Alexandra, pela sua pergunta. Na verdade, a proposta do plano é que todas as pessoas tenham acesso ao trabalho. E a gente sabe que o trabalho, na verdade, tudo vira mercadoria dentro do sistema prisional, não é verdade? E o trabalho, eu acho que é mais uma delas, atualmente, né?
num sistema de escassez, tudo vira moeda de troca. E aí isso vai acabando dando, né? Enfim, algumas pessoas acabam sendo privilegiadas por motivos diversos. Acho que é um pouco isso que você traz. Mas a proposta do plano não é de um redirecionamento, mas a ideia é de um acesso de fato a todas as pessoas que tenham acesso ao trabalho. E aí tem essa iniciativa do Emprega. Eu não conheço mais detalhes porque eu não trabalho nela especificamente, mas é uma das medidas do plano, do eixo 2 do plano, e a ideia é viabilizar o trabalho para todas as pessoas privadas de liberdade, né? Para que isso deixe de ser, inclusive, uma questão. É, é um pouco, enfim, a meta é ousada, mas acho que ela é muito necessária. É muito necessária. Isso se estende também à questão educacional Também. de saúde. Agora, com relação à saúde mental, né? Que a gente tem aí a lei antimanicomial, né? E essa questão toda de como, até conversando com o André e com o Nicori, eles me perguntaram, eu tenho algumas dúvidas, né? Com relação a como é que essas pessoas ficam dentro do sistema prisional, que isso termina acabando piorando a situação, né? De saúde mental dessas pessoas. Então, e eu vi que tem uma pessoa responsável, né, por um trabalho de saúde mental dentro das unidades prisionais. É, nesse aspecto, né, vocês teriam alguma. Não foi exposto aqui, eu sei que você também não teve tempo para isso, mas qual seria o plano, né? Nesse plano, houve um estudo com a equipe de saúde mental, a EAP, né, e toda a equipe psicossocial, né, não só para o tratamento medicamentoso, mas também para o tratamento ou para a dinâmica, né, com o tratamento com trabalho, com trabalhos necessários, se isso foi pensado dentro do plano. Isso já foi pensado antes do plano, com a Resolução 487 e a política antimanicomial do Judiciário, que é uma disputa gigantesca, que inclusive foi questionada na STF. E está sendo uma luta, né? A autoridade nesse tema é a Melina Miranda, que trabalha com a gente. Ela é servidora da Defensoria de São Paulo. Ela é assistente social e sanitarista e encampou essa pauta, mas enfim, é uma pauta do próprio CNJ, que sofre muito ataque. A gente está lutando, né, pelo fechamento das unidades de internação. O certo é que essas pessoas não ficassem presas. E apesar de muita resistência, está avançando. Mas foi questionada no STF e foi ameaçada no Pena Justa, porque na decisão de homologação, essa foi um dos pontos porque já existia, e aí foi incluída também no Pena Justa, por óbvio, né, por ser uma questão de saúde fundamental, e foi uma que os ministros divergiram, porque tem uma disputa no STF sobre essa questão da antimanicomial. Mas, apesar disso, na homologação passou, enfim, foi confirmado o fechamento das unidades na decisão do dia 18 de dezembro da homologação, quando eles afastaram a compensação penal, mas eles mantiveram a antimanicomial. Então, essa política está em curso e vem fortalecida no plano, eles têm que avançar. Mas essa é uma que está toda hora em debate forte, viu? Eu pergunto porque eu faço parte do GMF aqui, exatamente. Essa é minha unidade, né? É a unidade que trabalha com saúde mental, eu trabalho na E VEPMA. a Bahia já apresenta, eu acho que já todos já Já, a apresentam o gente plano de fechamento, já, né? e o nosso prazo é em dezembro desse ano, né? De 2025. E a gente sabe muito bem que nossa luta é para que essas pessoas não fiquem dentro de Sim. unidades prisionais, né? Mas a gente acaba tomando conhecimento, né, através dos defensores, enfim, de que sempre tem alguém com problema de saúde mental dentro de unidade prisional. Então, o que eu penso é o fortalecimento dentro da unidade, enquanto essa pessoa estiver lá, que não era para estar, que era para estar internada em um hospital, né, de saúde, um leito hospitalar, enquanto estivesse em crise, e depois fosse para um CAPS para poder fazer, ou para a rede de saúde básica para fazer o tratamento e não estar dentro de unidade prisional. Mas alguns juízes a gente sente resistência,
né, de tirar uma pessoa que cometeu, geralmente elas cometem os crimes mais graves contra os seus familiares, então a gente sente uma resistência de deixar essa pessoa em liberdade fazendo o tratamento ambulatorial. E a minha pergunta é, no plano, né, se foi pensado os tratamentos terapêuticos além dos medicamentosos, entendeu? Enquanto essas pessoas ali permanecem, já que a gente tem um público ali dentro, e é sempre isso que eu questiono, né, e que a gente vem fortalecendo. Se o CNJ pensa, se vocês, né, pensaram nesse fortalecimento enquanto essas pessoas estão dentro das unidades. Não, com certeza. Que já tinha essa previsão na 487, na política antimanicomial, que é encampada pelo plano. Eu não sei quais são as medidas específicas, aí a gente teria que jogar ali na matriz e ver o que tem de entrega, mas certamente dialoga com o que já estava previsto na 487 e a ideia de fortalecimento absoluto da política antimanicomial e de fechamento das unidades, que foi uma grande disputa, mas que conseguiu-se pelo menos chegar a esse consenso é, é, de darem mais um para falar, tinha uns estados que estavam muito resistentes, falei, então tá bom. Então vocês vão mandar o plano de vocês de fechamento. Aí todos foram obrigados a mandar o plano de fechamento. E aí todos vão ter que cumprir o seu próprio plano de fechamento, o que tem que dialogar naturalmente com essas medidas terapêuticas em meio aberto, né? Mais alguma pergunta? Tchau. Bom dia a todos e todas. Primeiro, mais uma vez, agradecer a presença da colega Caroline, que eu tive o prazer de a gente começar a ter uma aproximação por conta das reuniões do CONDEG. Quando me perguntaram para falar do Pena Justa, eu não hesitei em falar no nome dela e tinha até esquecido dessa indicação. Quando chegou agora em São Paulo, ela me rememorou, estou indo para a Bahia. Eu disse, é verdade, não me comunicaram. Não estava sabendo. Então, eu acho que vou aqui utilizar a expressão aqui da colega que está do meu lado, que é da infância, tá? É a nossa coordenadora da capital, ela disse, poxa, como ela domina o todo do CNJ. E aí você falou uma coisa importantíssima, que eu falo muito aqui dentro da casa, e aprendi muito com ele. Quando eu era coordenador criminal, doutor Alain, ele falava, olha, se a gente pegar as diretrizes do CNJ e trabalhar só em cima delas, a gente já está fazendo muita coisa dentro da defensoria. E aqui já fica até um convite, tá, Alain? Porque eu acho que merece ter uma capacitação só sobre as resoluções do CNJ para os defensores criminais, entendeu? Porque eu acho isso tão enriquecedor. Ela falou tanto, você utiliza isso como ferramenta. Se os colegas souberam o quanto a gente pode utilizar das resoluções do CNJ no enfrentamento do nosso dia a dia, isso enriquece a nossa atuação. Então, já querendo abusar um pouquinho mais aqui da colega Caroline, eu faria essa proposição, né? De repente, a escola montar uma capacitação nesse sentido com a colega. E uma outra questão que você falou importante, que o CNJ está trabalhando, sobre o protocolo de soltura, né? E ontem, dentro de um contexto aqui que a gente está pensando já em elaborar um projeto, nós recebemos algumas entidades da sociedade civil. E uma das queixas que ela nos trouxe foi a questão do pecúlio, né? Que aqui existia uma tramitação, modificou e ficou centralizado na Secretaria de Administração Penitenciária e que muitos internos não recebem esse pecúlio. Ou melhor, muitas pessoas que saem do sistema prisional não recebem esse pecúlio. E não há uma transparência em relação a isso. Então, você tem muitos valores que estão aí depositados e, segundo, né, as representantes da sociedade civil, me falaram que não há um controle sequer pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que isso é uma situação que talvez, primeiro que se a pessoa está para sair, já era para estar tudo pronto, valores para ela saber quanto é que ela iria levantar, e já na saída ela já receber, inclusive, esse alvará de levantamento desse dinheiro. E quando, na verdade, depois que elas saem, começa a ir atrás desse dinheiro que muitas vezes não se sabe nem onde está. Então, talvez fosse algo para vocês pensarem,
para que já na decisão que concede a liberação da pessoa também se faça o levantamento desse pecúlio, porque essa foi uma dificuldade reportada por essas pessoas. Deixa eu só ler uma pergunta aqui do chat, antes de passar para Carolina responder em bloco, de Dr. Claudio Piansky, se existe algum ponto no programa para facilitar que empresas possam ofertar emprego aos internos, permitindo remissão, ressocialização, também uma forma de remuneração, já que muitas vezes a pessoa presa é a principal provedora da família. E vai dialogar com as duas perguntas, né? Tanto de Uciel aqui sobre o pecúlio, né, que vai ser o resultado disso, como a de Alexandra sobre as vagas de trabalho. Obrigada. Eu não. Certamente há a questão das empresas de facilitação, porque a ideia é aproximar todos os atores e as possibilidades. Isso provavelmente está no Emprega. Eu vou deixar a minha apresentação com vocês. Eu acredito que ali tenha o QR Code para o Emprega, que vai ter. E também sugiro que vocês consultem a própria matriz, porque ali vai ter também essas medidas específicas. Então, a gente pode consultar a partir dali. Mas sobre o protocolo de soltura e essa questão da transparência, aliás, a questão da transparência ela é muito importante, né? Porque, como eu disse, o sistema é todo muito opaco, inclusive nessa questão de valores, muito mais quando é dos presos. Eu não sei se na decisão de liberação, eu acho que essa é uma ótima ideia. Eu não sei se o próprio protocolo já prevê isso, a questão do como é que o levantamento do pecúlio se insere hoje no protocolo de soltura? Eu não conheço esses detalhes, mas eu conheço quem conhece. Eu posso te colocar em contato com os colegas que trabalham especificamente com essa ação. Mas eu gosto muito dessa ideia de que isso seja já previsto expressamente na decisão do alvará, né? Na decisão que determina a soltura. É uma ótima proposta. Eu acredito que hoje isso não esteja lá, né? Certamente não. Muito bom. Já anotei aqui. Mas quanto aos detalhes, porque eu sei que tem um protocolo bem detalhado, recomendo que vocês pode botar CNJ, protocolo de soltura, vai na internet que vai aparecer. Sim. Sim, sim. Mas eu não sei se já tem especificação desse detalhamento do levantamento do pecúlio. Provavelmente sim. Eu sou. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Larissa, sou defensora pública da primeira vara de execuções penais, atuo no semiaberto. É um prazer, colega, estar aqui com você. A explanação foi muito boa. Aqui na Bahia, o que acontecia era que os valores do pecúlio eram todos depositados em uma conta única. E aí, depois, eu acho que por ingerência mesmo do próprio CNJ, determinou-se que fosse separado. E foi um período trevoso, porque você imagine ter que separar e ver de quem é quem esses valores. Depois migrou de um banco para o outro. Então foi morrou também. E, e aí, enfim, essa confusão, mas hoje a gente já entende, assim, já está até saindo de uma forma mais rápida esse pecúlio do que foi anteriormente. O juiz da vara de execuções penais, no momento em que ele expede o alvará, no momento que ele dá a decisão, independente se sabe se a pessoa trabalhou ou não, ele já coloca que serve como levantamento de pecúlio. Então, a pessoa, de posse disso, aqui, vai até a última unidade prisional ou ao escritório social e lá eles fazem um levantamento. Então, existe, sim, um protocolo aqui dentro, que é lógico que não é de forma rápida, mas existe, sim, esse protocolo. Alguns internos, realmente, a gente pena um pouquinho para que eles recebam esses valores, mas já existe um protocolo. Minha pergunta é a seguinte: a gente veio de um endurecimento em relação aos decretos de indulto, desde Temer até a saída, né, de Bolsonaro. E ficamos imaginando que o último decreto do presidente Lula
seria aquele decreto de antes, de outrora, que era um decreto maravilhoso, né? E não foi essa maravilha toda, né? A gente sabe que a pressão social é muito grande, que o legislativo, quando muda e endurece, tem todo um jogo político por trás, mas o indulto é uma ferramenta importante de desencarceramento, né? Foi louvável o CNJ ter lançado o semiaberto harmonizado, né? Porque, de qualquer forma, pessoas que já estavam há muito tempo fora do. Eu tenho lidado com isso semanalmente. Pessoas que estavam soltas e que foram condenadas e que, se não fosse o semiaberto harmonizado, teriam que ser presas e encarceradas. Então, de alguma forma, essas pessoas estão respondendo no semiaberto harmonizado, estão em prisão domiciliar, trabalhando, não precisa entrar no sistema. Mas e o indulto? O que é que vocês têm conversado com o executivo? Existe essa conversa para que seja ampliado esse decreto de indulto? Ou vamos ficar naquela mesquinhez de poucos artigos e como foi esse último, né? A pergunta é essa. A conversa existe e existiu no último, do CNPCP, na verdade, né? Essa atribuição. E, enfim. E acho até que a proposta inicial do CNPCP era bem melhor. Eu sei de diálogos com a sociedade civil, acho que o próprio professor Maurício Dieter estava lá como conselheiro do CNPCP, trabalhando nessa proposta. Mas eu acho que a questão ali foi política do Ministério da Justiça mesmo, né? Porque quem tem que aprovar é o ministro da Justiça. Não sei se já era o ministro Lewandowski, ou se ainda era o ministro Flávio Dino, mas, enfim, o entrave ali foi absolutamente político. É, é. Eu não acompanho isso de perto. Eu sei que a gente tem diálogos com o CNPCP. Acho até que nessa gestão. Bom, agora o presidente é o secretário da Senapen, com quem a gente tem um ótimo diálogo, também tinha com o Dr. Douglas, né, que era o anterior. Mas o secretário, André Garcia, que é o secretário da Senapen, ele faz parte do comitê do Pena Justa, né? Ele e o Dr. Lanfred. Então a gente tem um diálogo bastante próximo. Mas não acho que tenha sido a falta de diálogo próximo que tenha inviabilizado um indulto né, um indulto melhor. Acho que foram entraves da política mesmo, do Ministério da Justiça e da leitura do governo federal, sabe? Enfim, ali a gente sempre vai ser a favor do melhor, do melhor decreto possível, mas eu acho que aí tem uma parte que é da política que a gente. Mas vamos ver, eu acho que tem que pressionar, tem que dialogar. Nessa gestão é o secretário André Garcia, que está muito implicado no plano Pena Justa, né, também. Então, eu não sei como é que está na matriz, o que está previsto acerca de indultos, se tem, o que tem, não sei, teria que consultar ali também com vocês. Mas eu acho que é isso, é diálogo sempre e pressão social, né? E ali eles também recebem pressão social do outro lado. E, enfim, eu acho que não dá para mudar, voltar aos tempos de outrora, porque o Brasil não está nos tempos de outrora, né? A gente está num momento muito peculiar, infelizmente. Mas eu acho que a gente tem que lutar. Nosso papel é sempre esse, né? Sempre. Dá tempo de mais uma pergunta? Bom dia, meu nome é Felipe, sou servidor aqui da Coordenação Criminal. Queria saber se no eixo 1 tem discussões sobre aplicação da pena e detração, porque a gente tem um número muito grande de pessoas presas e um número muito grande de pessoas que vão vir, que serão presas, né? Por conta da forma como o sistema de persecução penal age. E eu tenho essa dúvida porque, por exemplo, a gente tem um tema 1155 do STJ que fala sobre o recolhimento domiciliar contar como pena efetivamente cumprida. Já tem uma movimentação do STF querendo pegar essa discussão como constitucional, apesar de alguns ministros anteriormente terem dito que não, era infraconstitucional, deixa que o STJ resolve. Mas agora a gente já tem ministro do STF dizendo que não, é constitucional, a gente tem que ver, tem que resolver isso que está aí. Como é que fica isso para o Pena Justa? Porque é uma ferramenta muito importante de diminuir a quantidade de pessoas que vão ser presas e diminuir também a quantidade de tempo que essa pessoa vai ficar lá. Então, se existe essa preocupação sobre a detração,
E como que está isso, porque corre o risco desse entendimento do STJ, que já foi um avanço, inclusive por não considerar como imprescindível a monitoração eletrônica, que já também foi um passo importante, apesar daquela forma complicada que os cálculos acabam ficando, da quantidade de horas de efetivo recolhimento. Como que está essa discussão no eixo 1, sobre evitar a entrada com penas muito grandes? Se existe alguma discussão para a orientação, não sei, do juiz no momento da aplicação da pena, levar em consideração pena justa. Não sei se isso chega à preparação dos juízes, se isso chegou a ser discutido, se tem alguma coisa em relação à aplicação de pena e também sobre a detração. Obrigada, Felipe. Sim, o juiz tem que levar em consideração pena justa, porque esse foi a determinação do próprio Supremo na ADPF, né, quando ele manda construir um plano a partir do reconhecimento do estado de coisa inconstitucional e fala que todos os poderes, inclusive o Poder Judiciário, são responsáveis e devem tomar medidas no âmbito das suas atribuições para esse enfrentamento. Isso inclui a magistratura. Inclusive, o que eu sei no plano tem a previsão de cursos de formação, de qualificação para os juízes, né? Enfim, inclusive para trazer essa realidade, isso um pouco que eu falava da central de vagas, eu acho que um pouco disso vai ser puxado pela central de vagas, porque eu acho que ela tem bem esse olhar de aproximar o juiz da realidade e fazê-lo considerar essa realidade no momento da sua decisão. E eu considerar a realidade com um olhar de não tem vaga para prender todo mundo, né, por penas, enfim, maiores do que seria necessário. Então, eu acho que a central de vagas traz um tanto esse olhar. Eu não sei agora, não consigo me lembrar se tem alguma medida específica falando especificamente sobre a detração. É um plano que mobiliza todos os atores a agirem no âmbito das suas atribuições com um olhar para a realidade do sistema prisional. Agora, o CNJ também não pode falar para o STJ que ele tem que decidir de tal forma, muito menos para o STF que ele tem que decidir de outra forma. Isso aí estaria fora das nossas, né, da atribuição constitucional do Conselho. Então, acho que isso não dá, mas eu conheço esse movimento do STF de tentar reverter. Outro dia a gente recebeu um pedido de produção de dados sobre isso, sinalizando, foi a pedido de um dos ministros, sinalizando que ele era contra essa detração. A gente falou que esses dados não existiam, que a gente não tem mesmo. Enfim, mas a gente percebeu que existe esse movimento no STF. Fato é que eles precisam também considerar, eles que reconheceram o estado de coisa inconstitucional à unanimidade, né, e eles que homologaram o plano. Enfim, então é importante que também observem. Eu sei que coerência não é uma virtude de todos, mas a gente torce e luta também, né, inclusive com um plano que é também um instrumento político, né, e determinado pelo próprio tribunal, para que isso não retroceda. Agora, como CNJ, não tem como impedir isso. O que tem é como racionalizar, trazer a política de regulação de vagas, trazer, por exemplo, a resolução 474, que fala: ora, se a pessoa foi condenada num regime semiaberto, você não pode prender ela num regime fechado para depois transferir para um regime semiaberto, muito mais um regime semiaberto que não tenha vagas. Então, juiz, antes de expedir mandado de prisão, intima a pessoa para dar início ao cumprimento, se tiver vagas. Então, assim, se informe antes se tem vaga, e aí intime essa pessoa para dar início ao cumprimento, e se não tiver vaga, você intima para vir colocar a monitoração eletrônica. Boa pergunta. Então, como eu não estou sabendo, provavelmente não acabou. Mas, entende? Então, isso é você trabalhar no âmbito das suas atribuições. Não tem como o Conselho proibir o STF de decidir de determinada forma. Agora, o próprio STF colocou a baliza do plano pena justa e a gente espera que o tribunal também considere isso nos seus julgamentos. Então, agradecemos muito pela fala, por responder as perguntas, pelo seu tempo, professora.
E eu deixei para esse momento final. Chegou mais uma pergunta, mas nós vamos encaminhar diretamente para a professora, para não movimentar o tempo que nós deixamos para a discussão dos enunciados. E eu queria deixar esse momento para fazer uma saudação mais do que especial ao defensor que atua no gabinete, ele atua na coordenação estratégica, e foi você que trouxe a importância da defensoria trabalhar o plano Pena Justa, juntamente com os outros coordenadores que eu já mencionei aqui. Foi você, o Ciel, que chamou a atenção da gestão. Nós temos há poucos meses, e ele falou assim: olha, precisamos começar por aqui. E você tem corrido todo o Brasil e tem movimentado toda a instituição, especialmente a escola, tem cobrado. Eu não tenho ainda braços para atender a tantos pedidos. E até tenho recorrido ao diretor lá da escola do Rio, Diogo, que é um parceiro muito forte. E, em nome dele, eu queria convidar todos os presentes aqui para um rápido lanche aqui de 10 minutos. E depois nós voltaremos com as demais discussões que aí os coordenadores eles vão conduzir. Obrigado a todos pela atenção, quem está em casa aí assistindo. Agradeço mais uma vez e convido a todos para o lanche.